Quase 150 mil torcedores no Morumbi e no Maracanã. Um Corinthians enfurecido de tanta determinação contra o esporte. E um Fluminense dono de uma proeza que não se via desde os tempos de Pelé, eliminar o Boca. Nas duas façanhas, o trunfo veio do banco. Um dia as gerações do futuro vão se lembrar de um Morumbi inflamado, de um Maracanã iluminado. Vão recordar que viram um certo artilheiro dos gols bonitos. Dodô entrou no segundo tempo, com o Fluminense atrás no placar. Sofreu a falta e pediu para bater. Washington não deixou e acertou. Dodô ficou mordido e o Boca pagou caro. Começou com ele a arrancada que resultou no gol do hermano Conca. E em grande estilo, o artilheiro fechou a noite com a velha assinatura. Não comemorou, talvez magoado com a reserva, ou como se o brilho fosse apenas rotina. Acho que o Fluminense tá com o pé, já está na final, mas não tem que comemorar nada ainda não. Falta 2 jogos. No embalado Corinthians, nas contas de um uruguaio, 3-1 é pouco. Ficou um gosto amargo demais. Podia ter sido 4-0 para matar o jogo. Acosta saiu do banco para fazer seu 5º gol com a camisa 25 em menos de 40 dias. Quando chegou, ainda no ano passado, recebeu a 10, meio a contragosto, e com ela só marcou 3 gols. Em 2007, pelo Náutico, o mesmo filme. Só deslanchou ao trocar a 10 pela 25, que usava no Uruguai. E chegou a vice-artilheiro do Brasileirão, com 19 gols. Acosta e Dodô. Personagens, surpresas de uma noite para a história. Agora, quantos técnicos podem trocar quase todos os jogadores e ainda assim ter um timaço, Tino? Poucos, Glenda, poucos. Dunga tem esse luxo e vai fazer experiências na seleção amanhã contra a Venezuela. Mudança geral na equipe. Dunga reúne a turma e surpreende. Dunga já havia insinuado que poderia mesmo fazer algumas alterações. O que ninguém esperava é que fossem tantas. Pelo que mostrou nesse treino, serão 8, podendo ser 9, quem sabe até chegando a 10. Do time que começou a partida contra o Canadá, só permanecem como titulares o goleiro Júlio César, o lateral Gilberto e o atacante Robinho. Mas Dunga ainda tem a opção de trocar Gilberto por Marcelo, que não treinou por estar machucado, e Robinho por Rafael Sobis, como por sinal aconteceu na segunda parte do treino. Mas o mais provável é que o time que iniciou o coletivo seja o que vai começar o amistoso de amanhã contra a Venezuela. Nesse caso, a defesa seria formada por Daniel Alves, Luizão, Henrique e Gilberto. À frente dela, Gilberto Silva e Anderson. Na criação, Elano e um Robinho mais recuado. E na frente a dupla Alexandre Pato e o inspirado artilheiro Adriano. Com a camisa amarela, Robinho admite que consegue ser mais produtivo do que no clube dele, o Real Madrid da Espanha. Me sinto à vontade, me sinto em casa, no clube também, mas aqui as coisas ocorrem bem, né? Consigo fazer os gols, ajudar meus companheiros e espero que possa ser assim por toda a minha carreira. Homens e mulheres de ferro. Eles nadam, pedalam e correm por mais de 8 horas sem parar e desafiam os limites do corpo. 1.300 triatletas do mundo inteiro participam da etapa brasileira do Ironman em Florianópolis. Há 2 anos ele atropelou um servo na pista, ficou 20 dias em coma e agora está de volta às corridas. A incrível história do piloto Cristiano da Mata. A gente tem um encontro marcado domingo, logo depois do Auto Esporte. Pela primeira vez, o Brasil tem uma cidade finalista entre as candidatas a sediar as Olimpíadas. E já é hora de trabalhar. Em fevereiro, o Rio de Janeiro precisa entregar um dossiê que vai ser decisivo na escolha da sede dos Jogos de 2016. Uma enorme feira de esportes vende produtos, empresas, cidades, até países. Nesse mundo tão rico, as Olimpíadas são o que há de mais cobiçado, mais valioso. Das 7 candidatas, só 4 ficaram. Os americanos de Chicago deram entrevistas e logo foram para casa. Madrid estendeu a mão, que é o símbolo da candidatura para o mundo. Mas sediar os Jogos logo depois do de Londres, no mesmo continente, é algo inusitado nos últimos tempos.
Os representantes de Tóquio prometem uma transformação urbana e no meio ambiente, algo complicado de cumprir para uma das maiores aglomerações urbanas do mundo. E no vestiário alegre do Rio de Janeiro, a constatação de que mais uma etapa foi cumprida. O Rio de Janeiro tem características únicas e essas características, somadas a um projeto técnico, vão nos levar à vitória. Para as Olimpíadas, faltariam ainda ampliar o Engenhão, mais 15 mil lugares, uma marina de porte internacional, um estádio de tênis. A vantagem é que o Pan-Americano de 2007 e a Copa do Mundo de 2014 já foram e vão naturalmente adicionando melhorias para o Rio de Janeiro. O Rio precisava ter demonstrado ao mundo de que a sua organização era respeitada e elogiada como foi pelo mundo inteiro. A partir de agora é disciplina militar. Até outubro de 2009, muito trabalho, muita coesão dos 3 níveis de poder. Duas datas são importantes na definição da cidade que vai sediar os Jogos Olímpicos de 2016. Dia 12 de fevereiro do ano que vem, as cidades vão ter que apresentar um dossiê explicando tudo sobre as suas candidaturas. E aí esperam até o dia 2 de outubro de 2009. Um ano e meio, mais ou menos, um pouco menos, quando finalmente se decide qual a cidade que vai sediar os Jogos. Vamos voltar a falar de Libertadores? E os brasileiros podem estar pensando, como estarão os argentinos depois da derrota do atual campeão das Américas? Bom, os torcedores do River Plate, rival do Boca, adoraram. De Buenos Aires, Ari Peixoto. Nas bancas, as manchetes enaltecem a disposição do time de Palermo e Riquelme na derrota diante do Fluminense. O Clarim diz que o Boca fez uma grande partida, mas caiu e está fora. Ontem, logo depois do jogo, os jogadores argentinos falaram sobre a derrota. Palermo disse que ninguém se salva ou é culpado sozinho. O time cometeu erros e perdeu junto. Riquelme se sentia tranquilo e orgulhoso, porque, segundo ele, o Boca fez o melhor que pôde. Disse que o Fluminense jogou bem e parabenizou o time carioca. Para Ibarra, o Boca perdeu com dignidade. A alegria dos torcedores do River Plate não circula só pelas ruas de Buenos Aires. Eles também encheram a internet com piadas que comemoram a derrota do arquirrival. Em uma delas, Palermo aparece vestido de Madonna. Em outra, Riquelme está sentado no chão enquanto um avião decola e o texto diz: confirmado, Riquelme não viajou ao Rio de Janeiro. E esta outra mensagem faz um trocadilho com a palavra frustração e o nome do Fluminense. A seguir, a inspiração dos atacantes. Palermo, Washington, Dodô, Dentinho, Acosta, Herrera. Desfile de gala dos artilheiros. Primeira partida da final da Copa do Brasil. E gostaram do que viram. Com a vitória por 3-1 sobre o Sport, o Corinthians pode até perder por 1 gol de diferença para conquistar o título no Recife. Salve o Corinthians! Festa do lado de fora, com taça e tudo. Dentro do Morumbi, a mesma coisa. Um jogo que começou desigual, pelo menos fora de campo. De um lado, 1000 torcedores do Sport contra uma torcida que resolveu mostrar todo o seu tamanho. 63 mil corintianos. E os jogadores do Sport jurando que não sentiram pressão alguma. Para mim não atrapalha, não sei para os outros, mas para mim, graças a Deus, eu tô tranquilo dentro de campo, não vejo nada demais. Dentro de campo é 11 contra 11. O zagueiro Igor e o goleiro Magrão não pareciam tão tranquilos. Por pouco, Herrera não marcou. Quem procurou fazer foi Dentinho. O jejum de 13 partidas, 2 meses sem fazer gols, incomodava. Tanta persistência foi recompensada. André Santos cobrou o escanteio. O William ajeitou para o gol de Herrera. Daniel não deixou. A zaga do Sport só não esperava pelo rebote do atacante. 1-0. Gol com dedicatória cumprida. Meu pai, minha mãe, meus irmãos, a comissão técnica, meus companheiros, o Lula que me elogiou e o Zagallo que falou hoje no jornal. Dentinho nele tem 13 letras. 4 minutos depois, bronca. A bola foi falta aqui na entrada da área. Tem que apitar certo por 2 lados, não é só por um lado só não. Carlinhos Bala reclamava da falta de Carlos Alberto em Luciano Henrique. Os jogadores do Sport pararam. Os do Corinthians não. Contra-ataque e gol de Herrera. 2-0. A reação dos pernambucanos não chegava a assustar.
Mas para os corintianos, aquele 2 no placar era pouco. Diogo Rincon poderia ter transformado 2 em 3. O apito de Heber Roberto Lopes encheu o Sport de esperança. Ele marcou o pênalti de William e Leandro Machado, mas foi alertado pelo assistente do impedimento do ataque do Sport. Quase faz uma lambança, porque ele marcou o pênalti, correu para a marca do pênalti e não viu esse impedimento que você está vendo agora. E ninguém alertou o Sport para não brincar na frente de Herrera. O argentino roubou a bola de Igor e tocou para o uruguaio Acosta. 3-0 Corinthians. Gol com sotaque carregado. Fiquei muito feliz, não pela jogada, senão pela que a gente conseguiu marcar mais um gol e também muito feliz porque foi Acosta que também ha sido muito criticado. Felipe ainda evitou o gol de Roger. Mas aos 45 minutos do segundo tempo, viu Carlinhos Bala arrancar e tocar para Enilton. 3-1. Repare que o jogador pernambucano não está impedido. O Sport voltou à briga pelo título. Acho que esse gol aí não dá uma moral, uma esperança de conseguir reverter o resultado. O Corinthians tem uma vantagem para ganhar o título. Mas não ganhou o título e precisa confirmar no segundo jogo. Foi uma partida com todos os ingredientes de uma decisão. Arquibancadas cheias, muitos gols e uma disputa que continua aberta. Quem vai ser o campeão da Copa do Brasil? O capítulo final é quarta-feira, na Ilha do Retiro. Uma noite de gala no Maracanã. A vitória espetacular sobre o Boca Juniors não só levou o Fluminense à final, como também escreveu uma página histórica na Libertadores. O fim de um tabu de 45 anos. Homens predestinados em meio a uma tempestade tricolor de 84 mil pessoas. Dizem os idiotas da objetividade que torcida não ganha jogo. Pois ganha. Apoio acompanhado de tensão, que virou deslumbramento diante do requinte de Cícero, que virou esperança quando Gabriel deixou Morel Rodrigues para trás, só que a bola recebeu um carinho de Washington e decolou sobre o Migliore. Uma partida decisiva, porém, não é feita apenas de beleza, e nem o Boca é time que se intimide com casa cheia. Dátulo bateu o escanteio e Palermo deu a Fernando Henrique a primeira dose do veneno argentino. No segundo tempo, Dátulo tentou de novo e Palermo encontrou o único espaço entre Fernando Henrique e a trave. Boca insaciável, parecia que ia devorar o Fluminense. Se quereis saber o futuro do Fluminense, olhai o seu passado. A história tricolor traduz a predestinação para a glória. O passado recente ensinou à torcida que este é um time de vitórias incríveis. Mas o predestinado ainda não estava no jogo. E quando Dodô entrou no lugar de Igor, caiu para ajudar o Fluminense a se levantar. Foi quando a tensão se transformou em euforia. Porque o Washington foi mais uma vez decisivo. E a torcida descobriu que o excelente cabeceador também sabe cobrar falta. Eu que sou centroavante, sou o responsável por tentar resolver as partidas, né? Então eu treino de tudo que é forma. De todas as formas, Dodô queria ajudar. Tocou para Conca, revelado no River Plate, grande rival do Boca, chutar a bola que encontrou o pé de barra antes de ir para a rede. Quando chegamos a Buenos Aires, eu falei para Conca revela que falou aos companheiros que se tinha um adversário que ele queria vencer, eliminar era o Boca. Com Boca, eliminar o Boca. Dátulo e Palermo não queriam deixar, mas passar por Fernando Henrique não tem sido fácil nessa Libertadores. Quando a bola de Ledesma passou, encontrou o pé salvador de Thiago Silva. E a de Cáceres foi parar no travessão. Eu falo que tem duas palavras que caminham juntos, pelo menos desde que eu nasci: sorte e competência. Competência e talento também. Isso o Fluminense tem até na torcida. Chico Buarque sofreu.
e se empolgou com o velocista Júnior César, que ganhou de Cáceres e avançou, mas a trave não deixou que o terceiro gol fosse dele. Estava guardado para Dodô. Ele passou por Cáceres e Bataglia para confirmar a classificação e mandar um recado. Eu respeito, né? O cara que manda, ele que escala. Só que eu tenho condições de estar jogando, né? Personagens de uma história escrita em capítulos cheios de reviravoltas. Todos, por enquanto, com o mesmo final feliz, para a alegria de Chico. Foi linda, foi muito bonita a festa, o jogo foi nervoso, foi bom. Caramba, final da Libertadores. A torcida tricolor é a primeira a comemorar a classificação de um time brasileiro sobre o Boca na Libertadores desde 63. 12 caíram, mas o Fluminense ficou em pé. Com todo o respeito ao Boca, que valorizou muito a nossa vitória, o que eu tenho para falar é Boca Júnior. Muito prazer, Fluminense. Parafraseando o grande dramaturgo e tricolor Nelson Rodrigues, daqui a 200 anos, a cidade dirá, mordida de nostalgia, aquele Fluminense e Boca Juniors.